Então agora vamos à carta do anel. O anel posicionado à direita da pessoa indica um casamento próspero e feliz. Quando localizado à esquerda e distante, revela uma discussão com a pessoa de sua afeição e o fim de um casamento. É a definição trazida por Philippe Lenormand em 1846. Então aqui o Philippe Lenormand já veio falando que a carta do anel na mesa real tem que vir à direita da pessoa para significar um casamento longo e feliz, e a esquerda vai falar em desavença, discussão, né, afastamento da aliança. O que isso quer dizer? A carta da aliança, ela geralmente vai representar relacionamentos, né, do nosso consulente, alianças, os elos, os vínculos, vai falar nos deveres respeitados pela lei, pela moralidade, representa tudo o que é justo, que deve ser exposto à luz do dia, é uma declaração, um contrato, um estado ou situação que finalmente se torna oficial. Vai falar de um compromisso para a vida toda, podendo ser agradável ou asfixiante. Essa carta também, né, bem avaliada na leitura, pois no primeiro olhar ela pode parecer positiva, mas tem o seu lado sombra, consequência dos compromissos assumidos ou aceitos, de suas responsabilidades e deveres. É uma carta rígida, inflexível, que não deixa espaço livre ao livre-arbítrio de um indivíduo, né? É algo que ele está conectado, né? Algo que ele está vinculado. São vínculos, condições, direitos e deveres, responsabilidades, regras, normas. Obriga a agir dentro de uma total legalidade em qualquer contexto. Então também pode falar de contratos de trabalho, tá? Pode ser um compromisso consigo mesmo, visando garantir a ordem na própria vida. Por vezes ela aparece uma leitura indicando ao consulente a necessidade de colocar a própria vida em ordem, seguindo uma conduta, disciplina, sem esquecer seus valores morais e sociais. Ordem, disciplina, compromisso são o lema dessa carta. Essas regras são importantes para prosperar. Os compromissos aqui eles podem ser verbais, podem ser escritos, tudo com o mesmo valor. Também pode falar em compromisso, compromisso de venda, né, uma promessa de compra, de venda, enfim. Então, como eu falei, vai falar dos vínculos, né, dos contratos, das promessas, aquilo que o nosso consulente tem o compromisso de que assumiu o compromisso, né, que ele tem por obrigação. Então, aqui, ó, próximo do consulente à direita traz a felicidade na relação, e para quem está só representa a união com uma pessoa com um bom poder econômico. Já a esquerda representa litígio, separação, disputa, dissolução de uma união, tá? É importante sempre dar uma boa olhada o que está circundando essa carta, as cartas tema, pode ser para se ter uma boa noção. Então aqui, nós temos aqui, né, à direita do nosso consulente, né, aqui a carta da aliança, aqui nessa primeira representação ali à esquerda, com um aspecto positivo, né? Vai falar dos sentimentos, vai falar aqui à direita. Então, esse nosso consulente tem muitos sentimentos, tá? Tem um relacionamento, está à direita do nosso consulente ou está muito próximo de ter um relacionamento. Como está à direita, vai ser algo que vai permanecer aí por um tempo na vida do nosso consulente. A gente também tem isso pela carta da estrela, aqui com a carta dos peixes, que vão falar em longa duração, vai falar da expectativa possivelmente do nosso consulente de se apaixonar, de ter um relacionamento com uma pessoa. Pode estar falando aqui que ele está vinculado aí a alguma rede social também, né? Porque aqui a gente tem esse vínculo conectado aqui a carta do jardim e acima a carta da estrela. Então ele pode estar procurando um relacionamento em rede social. Pode ser que ele já esteja aí com alguma expectativa, com alguém em vista ou com alguma possibilidade, né? Aqui pode ser múltiplas possibilidades, porque tanto a carta das estrelas quanto a carta dos peixes vão falar em múltiplas personalidades. Pode-se falar de coisas fluindo, de algo fluindo aí
nesse contexto, tá? Mas que sim, que vai vingar, que vai acontecer, que tem uma perspectiva muito positiva, tá? Já à esquerda, aqui na direita, nós temos um outro exemplo, tá? Aqui nós temos a carta da aliança à esquerda do nosso consulente. Aqui a gente tem na parte de cima ela à direita e na parte de baixo ela à esquerda, tá? Vamos ali na parte de cima com ela à direita, seguindo então num contexto. A gente tem acima ali, tá? Que o nosso consulente, ele vem passando por conflitos na questão sentimental dele, tá? Ele tá ali com sentimentos conflituosos, né? Pode ter um desgaste aí por brigas, até pela questão dos ratos ali, mas a tendência é que esse relacionamento permaneça, tá? Ali também temos a carta do jardim à direita da nossa aliança, falando que é um relacionamento onde eles podem ter uma vida social ativa ou falta de vida social, já que os ratos estão acima, né? Então a gente tem aqui uma falta de vida social. Então aqui o nosso consulente pode estar passando com o relacionamento dele, de uma só brigas, só desgaste. Tá faltando o quê? Tá faltando aí momentos de lazer entre o casal, né? Momentos de socializar, saídas, encontros, namorar, né? Então, às vezes o casal ali tá passando por essa série de conflitos e o que tá faltando? Tá faltando vida social, às vezes estão ali muito atribulados aos problemas do dia a dia, desgastando um relacionamento. Inclusive ali aquela cartinha dos ratos acima ali do jardim, tá? Também pode falar que muitos conflitos deles estão vindo da falta de dinheiro, né? A gente pode ter a falta de dinheiro aí com a carta dos ratos, porque a gente vai ter uma escassez, né? Tudo pingadinho, tudo minguadinho, tudo de pouquinho em pouquinho, né? Ou pequenas brigas desgastando também. A gente pode ter tudo questão de falta de dinheiro para sair, falta de dinheiro para se divertir, para passear, para ter momentos de lazer, né? Que nem eu falei aqui, muita coisa conectada a isso, tá? A essa falta de lazer, falta de sociabilizar, falta de convívio com amigos. Enfim, porque na carta do jardim nós vamos ter essa parte aí de sociabilização. Até também o nosso consulente aqui pode ter problemas no relacionamento também, mais uma possibilidade aqui, tá? E vocês vão ver que eu venho trazendo mais cartas, mais contexto aqui para vocês, né? Para exemplificar mais situações e abrir um leque de opções aqui, tá? Então aqui a gente também pode ter que tem brigas, discussões, desavenças aqui, talvez até pelas companhias do nosso consulente, enfim, né? Às vezes tem aqueles amigos que não são uma boa companhia, aquelas pessoas, apesar de a gente não ter aqui a carta do cão, né? Qualificada por uma carta negativa. Então nós vamos falar agora aqui do exemplo de baixo. E detalhe, tá? Eu botei esse caixãozinho no final, tá? Porque aqui fala de estar se encaminhando para uma finalização. Então pode ser que tudo isso esteja dando a sensação desse relacionamento estar caindo em uma finalização ali, trazida pela carta do caixão, talvez uma depressão, né? Porque a gente também pode fazer ali um espelhamento, tá? E nós vamos ver isso mais à frente, tá? Mas tudo isso pode estar se encaminhando para a carta do caixão, para uma finalização de tudo, de alguma coisa, né? Tanto pode ser a finalização das brigas, da discórdia, quanto pode ser a finalização deste relacionamento. O que nos traz uma boa perspectiva? A carta da aliança estar à direita. Então, a carta da aliança estar à direita fala que ainda tem salvação esse relacionamento, né? Que pode se salvar este relacionamento, que ele tem uma tendência a durar por mais tempo, tá? Tudo tem que ser trabalhado. Então, esses detalhes de aliança do lado direito, aliança do lado esquerdo, né, nos trazem aí mais detalhes, uma perspectiva. Olha, isso aqui tem salvação. Aqui as cartas estão me dizendo que isso aí tem salvação. Se vocês continuarem neste mesmo ritmo,
vocês têm a tendência a finalizar, mas tomando uma postura diferente, né? Ali já vem com a carta do jardim nos dando uma dica do problema que está se tendo neste relacionamento, né? O que está conectado, o que traz conexão, né? Então ali à direita da carta da aliança nós temos a carta do jardim, né? Então pode ser uma necessidade aí que o casal está tendo, tá? Acima nós temos um desgaste, né, pesando ali, olha, falta de dinheiro e tal. Então procurar possibilidades de socializar, de fazer coisas a dois que não dependam tanto do dinheiro, né? Conversar, ir numa praça. Enfim, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu já diria assim, ir numa praça, tomar um chimarrão, se divertir, né? Coisas que não dependam tanto de dinheiro, deixar um pouquinho as questões de dinheiro, de trabalho, que estejam causando desgaste dessa relação para lá. Tentar um diálogo, tentar a conversa, tentar melhorar o convívio, né? Porque tudo isso está trazendo desgaste e uma possível finalização. Já na parte de baixo, nós temos a aliança do lado esquerdo do nosso consulente. Então, aqui as coisas não só vão mal, vão muito mal, né? Deixa eu só fazer mais uma observação ali de cima. Com a carta do chicote acima, no plano mental do nosso consulente, então ele também pode estar fazendo um esforço muito grande para se manter nessa relação, algo muito desgastante, porém repetindo alguns padrões. Tá? Isso é muito importante também. Então a gente tem que estar bem atento aqui a todas as cartas, a todo o significado. Então ali com aquela carta do chicote vai falar de um esforço árduo, de repetição de padrões. E aqui nós temos também que pode ser repetição de padrões negativos. Então também reforça ali que pode ter alguma questão aqui de más companhias ou de ambientes que o nosso consulente pode frequentar que tragam aí conflitos para essa relação, desgastes, né? Tá? Então vamos aqui então a parte de baixo. Gente, tudo isso que eu trago para vocês é para vocês verem que com poucas cartas nós podemos falar muito. O baralho cigano fala, o Petit Lenormand fala muito, tá? Mas nós precisamos estudar as cartas, nós precisamos ampliar o significado delas e não ter pressa, né, em fazer uma interpretação que vá nos limitar a poucos significados, deixando de explorar bem tudo que ela pode estar nos falando, tá? Então aqui na parte de baixo nós temos que a aliança, tá? Ela vai ficar à esquerda da carta do consulente. Então é um casamento, um relacionamento, um namoro, que vai ficando para trás, que está sendo deixado para trás. Aqui o nosso consulente ele está passando por um desgaste emocional, por brigas, por conflitos, por discussões, né? Até deixar de falar com o par romântico. Por quê? Porque nós temos aqui acima dele a carta do chicote, tá? Essa carta do chicote, ali, ela vem qualificada pelos pássaros, que vai falar em brigas, em discussões, né? Então, isso tudo no plano mental aqui do nosso consulente, caindo aqui, né? Para que ele tome essas decisões. À esquerda, à direita dele, então, nós temos a carta dos ratos, né? Que tudo passando por uma perda gradual, aos poucos deixando de se falar. Por quê? Porque acima nós temos do rato, nós temos a carta dos pássaros, né? Então que vai sofrendo uma perda gradual, que vai aos poucos deixando de se falar. Por quê? Porque o pouco que se fala ou o quanto se fala, apenas brigas, discussões, desavenças, atritos, brigas que se repetem, discussões que se repetem, e tudo isso se encaminhando para a carta do caixão, para uma finalização. Tá? Mas que tipo de finalização? Nós tivemos ali então à esquerda dele o rompimento, a separação, corte, né, total de vínculo do nosso consulente. Tá? Como nós finalizamos ali com a carta do caixão, não sabemos depois o que vai acontecer, né? Mas isso tudo se encaminhando para um fim. Acima também, tudo aquilo se encaminhando para o fim, né? Ali naquela parte de... Então ali em cima também, onde nós tínhamos a aliança à direita, tá?
que vai acontecer depois? Não se sabe, porque nós fechamos ali com a carta do caixão. Então, depois da carta do caixão que nós saberíamos qual seria o resultado depois de tudo isso para o nosso consulente, tá? Agora aqui, em relação em posição de futuro, né, mas próximo ao consulente. O que nós vamos considerar aqui? Nós vamos, né, considerar que ainda é próximo ao nosso consulente. Eu costumo considerar até a terceira casa, tá? Tem gente que considera até a segunda casa. Até a segunda casa é mais perto de próximo, mas eu botei aqui até a terceira casa, tá? Ainda dei um prazinho um pouquinho maior, né, aqui, mas seria mais ou menos ali até a segunda casa, terceira forçando um pouquinho, né. Então aqui nós temos que perto ainda anunciam união eminente, tá? As cartas ao redor darão maiores detalhes, maiores informações. Eu usei aqui o exemplo típico, né, de internet, porque hoje em dia muita gente se conhece ou na balada à noite ou na internet, né. Então aqui eu coloquei aqui a carta da estrela, que, né, é a expectativa, ele com muita expectativa de conhecer alguém aí, pode ser saindo, pode ser na rede social, tá? Aqui nós vamos ter uma descrição de rede social. Então, tudo se encaminha para que ele tenha de fato um relacionamento. Nós temos a aliança à direita ainda, né? Mas aqui em posição de futuro. Então, mais à frente ele vai ter um relacionamento. Depois nós vamos aprender a contar as casas a partir do prazo que nós determinarmos na nossa leitura, que tudo isso nós vamos ver mais à frente. Mas inclusive ali já determina um prazo para que isso aconteça. Agora aqui, em posição de futuro, à direita, né? Mas em posição de futuro e longe, ou melhor, a partir da quarta casa, né? Como eu falei, vocês têm que fazer aí a combinação de vocês, a convenção de vocês, né? Até que casa vocês vão considerar, né? Mas em básico, em geral, como eu falei, terceira, quarta casa, a gente já começa a considerar longe. Quarta casa, sem dúvida alguma, longe, tá? Então, aqui, é possível que uma união venha a esfriar ou que se venha uma união num futuro distante, ou melhor ainda, demora, né? Então, aqui, o que nós vamos ter daí entre a carta do consulente e a carta da aliança? É o trajeto que isso tudo ainda tem até que isso aconteça, né? Então aqui eu ainda tenho o livro, né? Que pode ser que o nosso consulente ainda não conheça a pessoa em questão, tá? Vamos botar aqui a nossa criatividade aqui, vamos explorar bem o significado e as posições das cartas, tá? Então aqui o livro, o consulente está atrás do livro, então o nosso consulente ainda não conhece essa pessoa, ainda vai conhecer, porque o livro está à direita dele, então ele ainda caminha para conhecer essa pessoa, para ter esse conhecimento, né? Aí aqui nós temos o chicote, a casa e a aliança. O nosso consulente está na posição do cabo do chicote. Ali a aliança, a casa, depois a aliança vão estar na ponta do chicote. O nosso consulente vai ter um papel ativo, tá? Ele ainda não conhece essa pessoa, ele vai ter um papel ativo, tá? O que nós vamos ter ali com a carta da casa? Nós vamos ter que, primeiro, ele vai ter que sair da zona de conforto dele, né? Ele vai ter que entrar no jogo, conhecer pessoas, enfim, né? Ele precisa sair da sua zona de conforto para alcançar esta aliança, tá? Também vai falar de ele se moldando internamente para isso, né? Fazendo um trabalho interno dele mesmo para isso, porque a casa também fala no eu interior, né? Enfim, então ele vai passar por um processo, então ele não conhece ainda essa pessoa, ele vai ter um papel ativo, provavelmente ele vai tomar uma iniciativa aqui, que vai ser importante, e provavelmente ela vai estar conectada a sair da sua zona de conforto para alcançar esta aliança. Então este é o trajeto que o nosso consulente vai fazer até esta aliança, mas o que nós temos aqui de informação que nós vamos levar para o nosso consulente, que vai ser importante? Primeiro, que
ele ainda não conhece essa pessoa, tá? É uma pessoa que ele ainda vai conhecer, tá? Segundo, ele vai precisar entrar aí num processo ativo, onde ele vai ter que ter atitude, né? Sair da sua zona de conforto, sair do seu ambiente confortável, trabalhar o eu interior dele. Aqui a gente pode ter até uma busca de autoconhecimento, até pela questão da carta do livro, até onde se chega essa aliança. Não se surpreendam se lá adiante, neste processo de busca interior, ele conhecer essa pessoa. Então, é mais ou menos assim. Outra questão que vai falar, porque o nome daquela carta ali é chicote e vassoura, né? Então, essa carta do chicote e da vassoura também vai falar de uma limpeza interior, de preparar o campo para conhecer essa pessoa, para ingressar neste relacionamento, como eu falei, de se abrir, de sair da sua zona de conforto, né? De mexer aí com a sua estrutura interior, tá? Tudo isso que eu venho trazendo para vocês, gente, com exemplos maiores, com mais cartas, já é uma prévia, já é uma introdução para tudo que nós vamos trabalhar depois que nós terminarmos aqui. Então, não se preocupem, tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão aprender tintim por tintim, detalhe por detalhe, como fazer, tá? É um processo, mas até lá, ali, a gente está já trabalhando tudo isso através do conhecimento das outras cartas, tá? Porque agora a gente já tem bastante conhecimento de muitas outras cartas, então isso nos permite. Lá atrás, às vezes eu não podia fazer isso porque vocês ainda não tinham conhecimento do significado, das posições, dos detalhes de cada carta. E assim, o propósito justamente desse curso Desvendando Baralho Cigano, Petit Lenormand do Zero ao Profissional é esse, que vocês vão sair fazendo leituras fluídas, leituras maravilhosas, vão praticar bastante, voltem, assistam quantas vezes for necessário. Vou dar uma dica para vocês, ficaram em dúvida de uma carta? Voltem e assistam de novo a aula daquela carta, tá? Dediquem pelo menos uma vez por semana a voltar nesses vídeos e assistir a aula de uma das cartas. Podem fazer do 1 ao 36 diversas vezes, não tem problema, tá? Terminaram o curso, voltem, façam de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? E vão ampliando o vocabulário de vocês. Vão assistindo os vídeos que eu vou deixando no YouTube, tá? Lá no canal do Radiestesia e Tarô. Tá? Tudo isso vai ajudando vocês a ir trazendo uma leitura mais fluida. Tem o canal do TikTok, tem o canal do Instagram, tá? Mas o local onde eu mais boto os vídeos são no TikTok e no YouTube, tá? A foice e o anel assinala divórcio, uma ruptura, né? Um acordo de contrato, de acordo, tá bom? Ali em cima na carta da aliança também nós tínhamos essa questão, também podia estar falando de algum contrato, de algum vínculo que o nosso consulente estivesse buscando, tá? Pode indicar que o nosso consulente vai sofrer um abalo, um choque. As cartas ao redor vão dar mais detalhes, né? Então ali nós temos que é algo que o nosso consulente não espera, ele não tem conhecimento, ou melhor, ele está antes da carta do livro. Então, ele vai se surpreender aí com esse corte repentino da aliança, do rompimento do trabalho, do contrato, do relacionamento, o que for, vai ser algo inesperado para o nosso consulente. A carta do anel acima do nosso consulente vai falar da ansiedade que ele tem, né, por ter um relacionamento. Com a carta das nuvens, vai indicar que uma determinada união é o foco ou preocupação do nosso consulente. Com a carta do anel posicionada na linha do passado e na vizinhança da carta do consulente, pode trazer referência a uma união passada, um casamento, um noivado, uma associação que deixou uma marca indestrutível. Por exemplo, a carta da foice com o anel, um divórcio, uma separação no passado. Aí vem a carta da torre ali qualificando essa aliança, falando que essa separação pode ter tido litigiosa, ter tido briga judicial, enfim, envolvendo estruturas aí, órgãos públicos, órgãos de lei, enfim. Agora então vamos para a ficha técnica da carta da aliança. A carta da aliança vai ser uma carta neutro com tendência positiva, tá? Então, ela vai falar em casamento, união, contrato, acordo, promessa, juramento, pacto, tratado, confirmar, compromisso, empenho, assinatura, mútuo, ligação, vínculo, conexão,
obrigações, deveres, responsabilidade, garantia, seriedade, né? Aqui nós temos as principais palavras-chave, né? Substantivos, como sempre, a primeira palavra é a própria palavra da carta, né? Anel, aliança, compromisso, contrato, pacto, união, ciclo, vínculo, fidelidade, casamento, sociedade, promessa, repetição, né? Porque é um círculo, né? Então é um ciclo. Adjetivos: duradouro, confiável, contínuo, recíproco, sólido, estável, formal, fechado, cíclico, persistente, leal. Verbos: comprometer, unir, prometer, consolidar, renovar, repetir, fechar, confiar, confirmar, firmar. Naipe é o naipe de ouros, do plano material, elemento terra. Tempo e duração: médio prazo, entre 1 mês e 1 ano, dependendo do contexto. Relativo, também fala em situações cíclicas ou em repetitivas. Personalidade: pessoa comprometida, disciplinada, leal, responsável, dedicada, persistente, diplomática. Tipo físico: pessoa de aparência elegante, postura firme, aspecto cuidadoso, né? Muitas vezes com detalhes que remetem ao refinamento, anéis, acessórios, roupas bem compostas. Objetos: anéis, alianças, joias, contratos, documentos formais, laços, chaves, símbolos de união. Locais: cartórios, escritórios de advocacia, empresas, locais de cerimônias de casamento, parcerias, ambientes de reuniões formais. Profissões: advogados, juízes, tabeliões, diplomatas, corretores, administradores, todos ligados a contratos, parcerias ou negociações. No plano sentimental: casamento, noivado, união estável, relação de compromisso, fidelidade, oficialização de vínculos. No plano material: assinatura de contratos, acordos, parcerias, negócios. Espiritual: alianças kármicas, laços espirituais, repetição de ciclos de aprendizagem. No aspecto da saúde: atenção a problemas crônicos, situações que se repetem, doenças com tendência a recaídas, vícios, circulação, dentes, ossos, articulações, manter vigilância. E o conselho: manter o compromisso, ser fiel às suas promessas, valorizar as parcerias, ser constante, cumprir com acordos, o caminho à lealdade e à seriedade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a carta do anel, né? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima carta.